pessoas te ameaçando, te julgando, pessoas que podem mudar o rumo da sua vida, pode te mandar prender. O que você faria, irmãos? Você ficaria em silêncio ou você teria coragem de falar? Pedro e João estavam vivendo isso. Essa era a situação. Eles estavam sendo pressionados, estavam sendo ameaçados, cercados de autoridades, dizendo: não fale do nome de Jesus. Mas mesmo assim, Pedro e João, mesmo sofrendo ameaças, eles disseram: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eles não eram perfeitos, eram pessoas como eu e você, não eram pessoas instruídas, pescadores, pessoas simples, mas tinha algo que mudou a história, mudou tudo. Eles tinham coragem, eles eram pessoas cheias de Deus, que mesmo diante das ameaças, eles disseram às autoridades: julgai se é justo diante de Deus dar ouvidos a vós, a não a Deus. Não podemos deixar de falar, irmãos, não podemos nos calar. Deus procura pessoas dispostas, pessoas disponíveis, pessoas corajosas. Deus só usa pessoas corajosas. Deus só usa pessoas corajosas, que tem a mesma convicção de Pedro e João no capítulo 4. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Mas, queridos, não basta apenas ser disposto. Há mais um item importante aqui para a gente testemunhar de Jesus. Vocês lembram, irmãos, que o livro de Atos fala de ser testemunhas de Jesus. Vocês lembram que lá no capítulo 1, Jesus diz: vocês serão revestidos de poder e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até o confim da terra. Então, o livro de Atos inteirinho vai falar de como ser testemunha de Jesus, de como você ser usado por Deus para proclamar o nome de Jesus. Essa é a mensagem central de Atos. As pessoas pensam que é os sinais, que é os milagres. Não são, irmãos. A mensagem central de Atos é nos ensinar a ser igreja, sal da terra e luz do mundo. Queridos, não basta estar disponível, é preciso também preparo espiritual. Não basta estar disposto a fazer a obra de Deus, irmãos. Eu lembro uma história que eu ouvi de um pregador, um rapaz que queria evangelizar no carnaval, novo convertido. Ele disse assim: pastor, eu vou evangelizar no carnaval. O pastor disse: não vá, você não está preparado. Mas pastor, eu vou evangelizar no carnaval. Encheu o bolso de folheto e foi lá às 23 horas no carnaval. Chegou lá, ele começou bem, entregando os folhetos. Aí veio os amigos antigos: ô, fulano de tal, tudo bem? Eles sim se cumprimentaram. E você está aqui agora? Você não é da igreja? Não, estou aqui, rapaz, estou evangelizando. Aí veio os outros amigos e começou a conversar. E começou o batuque do carnaval. E ali ele começou uma perna, né? Começou uma perninha, sabe? Sabe assim? Aí depois chegou outros amigos: ô, rapaz, está aqui! Aí começou outra perninha, sabe? De repente o rapaz começou a pular o carnaval junto com os outros amigos. Esqueceu da evangelização. Esqueceu, irmão. Queridos, o pastor disse: não vá, você tem que estar preparado, irmãos. Irmãos, o problema é que disposição sem preparo espiritual não sustenta ninguém. Amém, irmãos? Pedro estava diante da pressão, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Versículo 8, capítulo 4, versículo 8.
Então não basta estar disposto, é preciso estar preparado espiritualmente. Irmãos, Pedro só falou com a autoridade porque ele estava cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Irmãos, você quer ser usado por Deus? A pergunta talvez não seja, você quer ser usado por Deus? Acho que a pergunta mais certa, mais correta, você está preparado para não cair quando a pressão chegar? Queridos, a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Não basta ser apenas corajoso ou disposto a estar cheio do Espírito Santo, estar preparado, irmãos, cheio do Espírito Santo. Por isso que a gente sempre ensina e prega aqui, você tem buscado estar cheio do Espírito Santo? Você tem buscado ter o seu devocional de oração, o estar a sós com Deus? Fazer como a Alessia disse, Jesus senta do meu lado. Queridos, isso é a parte mais importante. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse às autoridades. A outra coisa que nós temos que estar, irmãos, para ser uma testemunha verdadeira do Senhor, é ter o conhecimento daquilo que nós estamos pregando. Pedro sabia exatamente o que dizer. Jesus é a pedra angular. Jesus, não há salvação em nenhum outro. Versículo 12, ele sabia o que pregar, ele conhecia, ele sabia que sem Jesus não há salvação. Diga assim, sem Jesus não há salvação. Isso não mexe com você? Isso dá vontade de você sair daqui e falar para os seus amigos que sem Jesus eles estão perdidos? Isso não traz um senso de responsabilidade a nós, irmãos, como igreja do Senhor? Pedro sabia, ele tinha convicção, ele conhecia a mensagem, capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro, debaixo do céu não há outro nome entre nós, homens, pelo qual devemos ser salvos. Essa é a mensagem do Evangelho, muitas vezes esquecida por nós. E eu não vou dizer, irmão, assim, olha, se você não pregar, fulano vai para o inferno. Sabe por que eu não digo isso? Porque Deus é misericordioso, Ele vai usar outras pessoas, Ele vai usar outros pregadores, outras pessoas, para trazer a salvação para aquela pessoa. Mas você perde a oportunidade de ser usado por Deus para levar o Evangelho àquela pessoa. Amém, irmãos? Deus quer te usar, mas para nos usar nós temos que ter um conhecimento fixo em nosso coração, a convicção. Porque, irmãos, para a gente testemunhar é preciso estudar a Bíblia. É fundamental estudar a Bíblia, é fundamental conhecer o Evangelho. E a gente vê por aí tantas coisas contra o estudar a Bíblia, né, irmãos? Você já ouviu aquela expressão assim, ó, a letra mata, não é? É o Espírito que vivifica, dando a entender que não precisa estudar a Bíblia. Já ouviu isso? Eu já ouvi, irmãos. A letra mata, eu só falo pelo Espírito. E a pessoa não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, não estudou a Bíblia, não sabe o que Deus, qual a mensagem que Deus quer pregar, e dizendo que a letra mata. Mas, irmãos, essa expressão que Paulo disse lá em 1 Coríntios, não é dizendo, olha, vocês não precisam estudar a Bíblia. Está em 2 Coríntios, irmãos, 2 Coríntios 3,6, que fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas não é no sentido de você e eu não precisarmos estudar a Bíblia. É no sentido que a lei condenava, a lei anunciava a morte, a lei e o Espírito que vivifica, que traz vida. Quando o Espírito Santo foi derramado nos corações, não adianta nada ter letra como os fariseus, ter letra como os saduceus e não estiver vida. É isso que Paulo está dizendo.
Paulo não está dizendo, não estuda a Bíblia, não medita, não, nada disso. Aliás, a Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, assim, meu povo, ele sofre por falta de conhecimento. Salmo 119, versículo 105 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra nos dá direção quando estivermos confusos na vida. É a palavra de Deus que nos dá direção, é a palavra de Deus que clareia o nosso entendimento para a gente poder tomar decisões corretas na vida. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A Bíblia diz, irmãos, lá em Timóteo 2,15, que devemos manejar bem a palavra da verdade. Salmo 1 diz, devemos meditar dia e noite nela. Que história é essa que estão aí dizendo que a letra mata e que não precisa estudar a Bíblia? Ah, eu não preciso estudar a Bíblia. Quando eu chego aqui no púlpito, o Senhor vai revelar. Já ouviu isso, irmãos? Não tem nada a ver de não estudar a Bíblia. Quando você vai pregar o Evangelho para uma pessoa, o que o Espírito Santo vai usar se você não estudou? Amém, irmãos? Se você não sabe nenhum versículo da Bíblia, se você não leu nada na Bíblia, agora aqueles que não lê, pastor, eu não sei ler, tá bom, então você vai ouvir, você vai ouvir um louvor, porque eu já ouvi uma pregação de um homem que não sabia ler nada. Ele chegou no púlpito assim, começou a pregar. Depois ele me falou, mas não sei ler, pastor, eu só ouço e decoro. Deus me deu esse poder. Você vê que unção, irmãos, porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós devemos sim estudar a Bíblia, porque nós devemos conhecer a mensagem que nos salvou. Quando alguém, lembra de alguém que pregou para você pela primeira vez? Alguém que disse, vamos lá no culto, ou vai ter um culto na minha casa, ou irmão, vamos lá na igreja, vai ter oração. Investiu na sua vida, uma pessoa que investiu na sua vida, dizendo, vamos lá para a igreja, né, irmão Horácio? Sabe de alguém que fez isso? O Ademir. É um pescador. Horácio falou assim, Ademir é um pescador, que é aquele que chama, aquele que vai. E toda vez que a pessoa vem, a fé dele cresce. Por quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, irmãos. Amém, irmãos? Então Pedro tinha o conhecimento da mensagem. A Bíblia diz, irmãos, que ide por todo mundo e pregai qualquer coisa que dá na cabeça, vai lá e prega. É isso que Jesus disse? Jesus disse, ide e pregai o Evangelho. Você consegue me explicar o Evangelho? Fala para a pessoa do seu lado. Você consegue me explicar o Evangelho? Me explica o Evangelho. Sofia, explica o Evangelho para a Sofia. Sofia, explica o Evangelho para a Sofia. E a Sofia explica o Evangelho para a Sofia. O que é o Evangelho, irmãos? O que é o Evangelho? Se alguém perguntar para você, irmão Herculano, o que é o Evangelho? A Bíblia diz, ide pregar o Evangelho, mas o que é o Evangelho? Não é? O que é o Evangelho, meus irmãos? Evangelho significa boas novas de salvação. Evangelho, boas novas de salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho é Deus dizendo para você assim, olha, Jesus morreu no seu lugar, você tem pecado, eu também, estávamos indo para o inferno, mas Jesus pagou o preço por mim e por você. Essa é a boa notícia, que Deus perdoa você através de Jesus Cristo, e que o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Quando você morrer, você vai direto para o paraíso, porque Jesus pagou o preço na cruz por você. Essa é a boas novas, essa é as boas notícias para você, vinda do alto, vinda de Deus. E esse Jesus ressuscitou, está vivo, e Ele te dá a salvação, a vida eterna.
Olha que notícia boa, né, Sofia? É uma notícia boa, não é? Isso é evangelho, boas novas. Irmãos, ele sabia o que dizer, ele sabia o que falar para aqueles homens, e ele disse assim: nós não vamos nos calar, não podemos, ele disse, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É esse que ele estava dizendo, irmãos, é ter convicção daquilo que me salvou, a mensagem que me salvou, irmãos, a mensagem que me salvou no Japão. O pastor Hugo se converte a Cristo e depois me convida para ouvir também a mensagem que transformou a vida dele. E eu disse assim para ele: olha, esse negócio aí de crente é que nem marketing multinível, né? Da Amway. Eu disse que ele é a Amway. Mas ele disse: não, mas deixa o irmão ir lá na sua casa conversar com você. Aí eu disse: vamos. Eu também estava sedento, estava um vazio no meu coração. E o irmão João Batista foi, e ali ele começou a ensinar o evangelho para nós, a salvação em Cristo Jesus pela graça. Aí o Senhor, o Espírito Santo, irmãos, nos convenceu. É o Espírito Santo que salva as pessoas, irmãos. Irmãos, não tente fazer o papel do Espírito Santo. Tem gente que está sofrendo aqui, e eu já sofri muito, é experiência própria. É você querer ser o Espírito Santo. Você quer transformar o coração da pessoa. Você quer colocar transformar o coração. Mas não é você que transforma. Eu já sofri muito com isso, irmãos. Quando a gente tenta fazer o papel do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu que vou convencer o coração de uma pessoa, é Ele. Qual que é a minha função? Pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho. A luz tem que brilhar, a nossa luz tem que brilhar. Essas crianças cantando aqui, irmãos, mas me emocionou muito. Amém, irmãos? Porque essa luz que o Evangelho traz, irmãos. Eu estava conversando com o senhor Toshio-san, Orlando Toshio Miyazaki, o nome dele. Estava explicando o Evangelho para ele aqui dentro da salinha. Dia 17 de maio ele vai batizar. Aqui, ó, vai ser aqui no batistério. Vai ser água quentinha, viu, senhor Toshio-san? Não vai ser água fria, não, vai ser quentinho, morno, né? Ele vai batizar, irmãos, aqui, ó. Amém? E eu perguntei para ele, ele disse: não, nunca fui batizado, nunca entrei numa igreja, né? Então, é a igreja batista, não é? Membro da igreja batista agora, viu, irmão Herculano? Tá vendo? Um convite do irmão Herculano. Vamos lá, já fazia tempo essa amizade, né? O irmão Herculano coloca o carro lá, né, irmão Herculano? Na casa dele, né? Né? Deus usou isso para salvar uma alma. Amém, irmãos? Deus usou para salvar uma alma. E foi só uma palavra. Vamos lá. Vamos ouvir a palavra comigo? E um dia ele disse, ele falou: um dia eu vou. E um dia ele aceitou e não saiu mais. Amém, irmãos? Uma alma vale mais que o mundo todo, irmãos. O mundo todo, a alma vale mais que o mundo todo. Irmãos, essa igreja aqui, esse templo, tudo que nós fizemos, se uma alma aceitar Cristo e ir para o céu, já valeu tudo. Já valeu tudo que nós fizemos. Podemos ser arrebatados e ir para o céu e dando glória a Deus. Amém, irmãos? Uma alma só. Porque um dia isso aqui tudo vai ficar. Nós seremos arrebatados, e isso que vai valer a pena, irmãos. Então, irmãos, quem testemunha precisa estar convencido e não apenas informado. Eles tinham uma mensagem, uma convicção, uma certeza, e eles precisavam falar, e também uma experiência com Deus. E percebeu o que eles falaram? Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Uma experiência pessoal com o Mestre. Não é só teoria, é uma vivência com Cristo. É isso que faz a diferença.
Eu tenho certeza que você vai sair daqui amanhã e vai contar o que aconteceu no culto aqui. Amém, irmãos? Conta na internet, sei lá, conta, irmãos, para alguém o que aconteceu aqui. Rapaz, fui no culto ontem, as crianças cantou o hino, o irmão Luiz cantou aquele hino bonito, não é verdade? A irmã Neia também, a coisa está difícil, adora o Senhor. Você vai contar para alguém, e o Senhor vai usar as suas palavras, e o Espírito Santo vai usar para consolar uma vida, para edificar uma vida. Tenho certeza absoluta, irmãos. Por isso, irmãos, não deixe de falar. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz assim: como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não forem enviados? Não, eu confundi as palavras aqui. Romanos 10:10, coloca lá. Alex, Romanos 10:10. Paulo fala assim, irmãos: como eles ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, irmãos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca creres, você vai ter salvação. Você tem a salvação. É crer com o coração. Crer com o coração e confessar com a boca, irmãos. Queridos, esse testemunho de Pedro transformou aquelas vidas, mesmo diante das ameaças. 5.000 pessoas foram alcançadas.